Alô, meu amigo, alô, minha amiga, saudações condominiais a todos vocês aqui do Vale do Paraíba. Gratidão imensa por nos receber, gratidão imensa por nos acompanhar, seja naquilo que você estiver fazendo. Nós recebemos muitos feedbacks, tem gente que está na academia conosco, tem gente que está nas estradas, tem gente que está no meio do trânsito, tem gente que está na sua administradora acompanhando este conteúdo ali ao vivo, no final do expediente, né, que a gente termina ali iniciando por volta das 17h30, né? Então agradeço a você que está no YouTube, agradeço a você que está nos agregadores de podcast, tá? Quero saudar todos vocês aí, você que está lá no Spotify, que pode também acompanhar em vídeo, isso mesmo, o Spotify já possui vídeo, assim como tem lá no YouTube, então você vai... Quem é que não tem o Spotify? Fala aí. Se você não tem o Spotify, você vai ter o Deezer, e no Deezer nós estamos lá também, tá? Ou também no Amazon Music, Apple Podcasts, Google Podcasts, seja qual for o agregador de tua preferência, basta buscar pelo termo Papo Condominial e se alimentar por este conteúdo que vem fazendo a diferença já há 4 temporadas, né? O conceito do podcast que a gente começou primeiro lá em Sergipe, nosso estado, depois viemos para São Paulo, trouxemos aí para esse formato videocast ao vivo, ok? E especialmente agora fechando o segundo mês aqui no Vale do Paraíba. Vamos lá para esta temporada de estreia com o episódio de número 9, na companhia da minha querida doutora Silvana Capelazzo. Saudações condominiais. Saudações condominiais. Vamos para mais um episódio. Vamos. Fechar o segundo mês com muita gratidão ao mercado condominial. Vamos fechar com convidados especialíssimos, hein? Super especiais. Nós temos um case maravilhoso a nível nacional em que eu desejo muito, de coração, que este episódio de hoje repercuta. Você que é síndico de São José, de todo o Brasil, já que está lá no nosso canal de YouTube, a gente tem audiência de todo o Brasil. Isso aqui que você vê, você vai indicar para as pessoas do poder público da tua cidade, para que vocês entendam o que é e como uma cidade séria, que é modelo no Brasil inteiro, tá? São José dos Campos, que você vai entender a partir de agora o que é que vem por aí, tá? Mas antes eu quero agradecer. Olha, para que a gente esteja no melhor estúdio de São José dos Campos, tá? Para que a gente proporcione esta experiência. Olha a qualidade do áudio que você está recebendo. Olha a qualidade da imagem que você está recebendo. Olha o nível da iluminação. E o que falar da Mafê, que dá um show aqui comandando aqui na operação, tá? E todo o time aqui da ManzaCast fazendo com que essa experiência seja possível. Mas olha... Está com os melhores, nós precisamos investir. Vocês sabem disso, né, gente? Então, eu quero agradecer imensamente as empresas que fazem com que isso aqui aconteça, tá? Ó, estreando canequinha nova, personalizada, ó, parceria. Olha lá, Mafê, isso aí, ó, aqui na câmera. Papo condominial com o Grupo Ouro. Isso aí, Grupo Ouro. Gratidão. Fez as canecas personalizadas com os nossos nomes, ó. Olha, quem tem um parceiro como o Grupo Ouro já entra em São José dos Campos sentando na janela. É isso que eu quero dizer, viu? Gratidão! Grupo Ouro oferecendo aqui o Papo Condominial Cast. Grupo Ouro aqui, canto... Vamos lá, você vem me ajudar. QR Code, apontar o QR Code. Isso aí, ó. QR Code no canto esquerdo superior da tua tela, do Grupo Ouro. Doutora Silvana Capelazzo apontou. Você vai apontar o teu celular aí, ó, o teu aparelho, no canto esquerdo superior da tua tela e fazer contato com o time do Grupo Ouro. Daqui a pouquinho eu falo um pouquinho de cada um deles, tá? Sabino Condomínios, alô meu amigo Ademir Sabino, esse é fácil, esse eu consigo apontar aqui, ó. Canto direito inferior da tua tela, bem ao lado da nossa lâmpada aqui do Aladim, que no final tem a pergunta do Aladim para os nossos convidados. Temos também o pessoal da Sete Servic Elevadores, Sete Servic Elevadores conosco, tá? Temos também a Soliva Soria conosco, Facilita a Gestão de Consumo, JWMG Serviços e também o querido doutor Eduardo Rachid, eu disse Eduardo Rachid, aqui conosco, tá? Então, vamos lá saudar e cumprimentar, abrindo a tela na operação da querida Mafê, para que saibamos quem que está aqui conosco, doutora Silvana Capelazzo. Não é verdade? Sim. Bom, gente, eu quero, com muita alegria no meu coração, que eu estou muito feliz de receber aqui hoje essas duas pessoas que têm feito a diferença no mercado condominial, tá? Vocês de fato, traduzem, muita gente fala assim,
Veja bem o que eu vou falar aqui, pelo amor de Deus. Não é uma crítica, é a cultura do comum do dia a dia. Ah, eu quero saber onde é que meu imposto tá, eu quero saber o que é que a iniciativa... Cara, esses dois caras que estão aqui na mesa, a Mafê vai abrir a imagem. Pode abrir, Mafê, isso. Obrigado, querida. Esses dois caras que estão aqui à nossa frente, na minha frente da doutora Silvana Capelazzo, eles tiveram uma visão de trazer a iniciativa pública, né? E por isso que a gente está trazendo aqui a temática ações do Legislativo Municipal no mercado condominial. Esses caras são servidores públicos, né? Da Prefeitura Municipal de São José dos Campos, ou Governo Municipal, como vocês queiram chamar, tá? Mas são caras que fizeram valer todo o sentido. E assim, te falo por quê. Eu vivo... Cara, de Manaus eu ia perguntar agora, até Porto Alegre. Pergunta aí, pra gente já começar com tudo. Pra você que tá acostumado a andar aí por esse Brasil inteiro, qual foi a vez que você entrevistou... Nunca. Olha, eu tenho no município, alguém tão participativo no âmbito condominial? Lá em Porto Alegre, nós tivemos o privilégio, tá? O Papo Condominial tá no Brasil todo. E lá em Porto Alegre, nós tivemos o privilégio do prefeito Sebastião Filho fazer a abertura do nosso evento. Mas assim, o que eu vou falar aqui agora... O prefeito veio, abriu o nosso evento e tudo. Mas o que eu vou falar aqui agora é uma ação fixa, permanente, direta, braço direito. Aí veio um cara como o Gustavo, que recebeu essa missão. Eu falo que é uma missão divina. Ele está sendo usado por Deus, usado ali pela iniciativa pública, pelo seu vereador, ao qual, né, você faz aí assessoria, mas que vocês enxergaram algo que... Cara, de verdade, no Brasil inteiro ninguém enxergou. Aí a gente precisava disso, tá? Eu falo que de Manaus a Porto Alegre não tem uma ação como essa, tá? E a única coisa que eu vi são... em São Paulo, capital, nós temos algumas ações lá são divididas em subprefeituras, mas tem ações mais voltadas para a área da segurança e não é nada que chegue perto ao que vocês fazem aqui. Então, a partir de agora, nós vamos detalhar para todos vocês o que é que a prefeitura, hoje na figura dos nossos ilustres colegas que estão aqui conosco, quais são os serviços, a experiência que eles estão tendo de ter esse atendimento mais próximo, tá? A partir de agora, vou pedir para ele se apresentar, que está na minha frente, e logo em seguida o nosso querido Renato Santiago. Então, com vocês, Gustavo Ferreira, saudações condominiais, obrigado por estar aqui conosco, por respeitar este espaço, admirar este espaço e entender o quanto que é essencial a fala de vocês aqui, viu, meu amigo? Saudações condominiais. Ah, garoto. Então, Daniel, Silvana, Renato, lá atrás, quando nós montamos um grupo, isso, a gente tinha um objetivo de servir as pessoas. Mas servir de verdade, fazer a diferença. Sim. Desde o início, quando começamos a nos unir, né, montar o nosso grupo, a gente sempre falava, nós temos que ter essa missão, em servir. Quando recebi o convite pelo Renato para fazer parte do Departamento de Relações Comunitárias, não estava nem na Câmara Municipal, legal, lá na Prefeitura, para fazer parte daquela equipe, foi um desafio muito grande, porque eu nunca morei num prédio, eu não sabia o que era uma assembleia, sim, um regimento interno, não tinha ideia de nada, convenção, esquece. Não tinha entendimento de nada. Eu falei, opa, eu tinha uma demanda, tinha as necessidades, mas eu não sabia como fazer. O que eu fiz? Sentei na cadeira. Comecei a escutar as pessoas, as necessidades, e comecei a ir em cursos para me preparar, para me qualificar. Tivemos outros parceiros que me convidavam para ter um entendimento como funcionava, para poder tentar ajudar as pessoas, porque é muito difícil. Sim. E eu me coloco no lugar do síndico, eu tenho essa empatia. Muitas das vezes explode o WhatsApp dele 3 horas da manhã, ele manda mensagem para mim às 3h05 da manhã, me ajuda. E a gente tenta fazer o nosso melhor em ajudar a todos. Aproveita e conta pra gente
como você começou você falou, né? Antes da Câmara veio a prefeitura. Sim. Como foi que você começou a tua vida profissional? Quem é o Gustavo? Quem é o Conta pra Gustavo? nós. Quem é o Gustavo que tá aqui Porque hoje todo mundo sabe quem é o Gustavo. Não É. tem no mercado condominial quem não saiba quem é o Gustavo. Mas antes dessa iniciativa, como é que a gente encontrava o Gustavo? Onde é que o Gustavo estava? O Gustavo era um jovem sonhador, Você é José? joseense, Raiz, né? raiz. Minha geração é 100% joseense. José. Eu empreendia, eu tinha um empreendimento no segmento de locadora de filmes. Legal. Que não existe mais, Não né? Por existe sinal. mais hoje. É um nicho que a tecnologia acabou. substituiu. E a gente sempre tentando evoluir. É. Foi para acessórios de celular, para lan house, para tudo. Bazar, papelaria, para tudo. Para tudo. Sempre trabalhei com o público. Ó, eu ia dizer isso. A primeira grande lição, acho que está explicado o teu amor e por que você faz tão bem no popular, o tete a tete, que as pessoas gostam esse tanto de meio você se relaciona, já vem daí da tua base, né? Sim, sempre me coloquei no lugar das pessoas, né? Então, aí trabalhei a vida toda, por 14 anos no comércio. Aí tive a oportunidade de ajudar o Renato. A gente tinha um grupo aqui na nossa cidade, um grupo político, e todo mundo confiava no Renato, né? Os princípios do Renato, Sim. o caráter, principalmente por ser cristão, Uhum. né? Não estou falando de religião, mas defendia os princípios no qual eu acredito. E ali a gente foi se aproximando e fomos trabalhando o nome do Renato, e Deus nos ajudou, né, com a força de todo o grupo. Com certeza. Todo o grupo, porque a gente trabalhamos muito. Ninguém ganha nada sozinho, é verdade. E nós tivemos a oportunidade de eleger ele como vereador, e ele sempre falava para mim: Gustavo, eu vou te ajudar. Ele Vou te sempre- honrar, né? Sempre deixou Que maravilha. claro. Isso se chama generosidade. Sim. Reconhecer Sim. quem fez, quem mereceu, quem lutou junto, né? Nós fomos, aí teve a oportunidade de ir para relações comunitárias, onde foi um desafio na vida pública. São desafios gigantescos, porque tem a burocracia que atrapalha um pouco, mas o restante, você corre atrás, você tenta ajudar, Verdade. se comunicou, por favor, me ajuda, e fomos levando. Que maravilha! Já Muito começamos bem. com tudo, né, doutora Sim. Silvana Capelazzo? E Vamos agora, com o nosso falar. segundo Olha, ilustre convidado. é o seguinte, com o nosso segundo, ele é um convidado super especial também hoje na nossa bancada, tá? Ele vem representando, ele é o primeiro representante da iniciativa pública que participa de um podcast do Papo Condominial. Então, isso a nível nacional, tá? A gente está fazendo podcast já em pelo menos umas 6 a 8 cidades, e é a primeira vez que E eu vou recebemos. falar mais, não é só podcast. Nós, do Papo Condominial, já tivemos o prazer até de ir num evento no qual que ele fez para os síndicos também. Perfeito, né? vamos Pra dar esse falar testemunho. sobre assuntos Vamos dar esse comuns. testemunho também, com certeza. Mas, olha, acho que tudo faz sentido no dia de hoje, porque episódio 9, um craque, camisa 9, um cara do esporte, a nossa águia que representa tão bem a cidade, que se tornou um joseense de coração. Ele pode não ser de nascimento, mas eu falo que cada um tem sua história com São José. Eu também tenho minha história que eu estou construindo, sabe? E assim como eu gostei muito do seu depoimento que você vai dar a partir de agora, mas que São José, ela é uma cidade que acolhe as pessoas de fora, ela não tem preconceito, tá? Ela quer saber se a pessoa é boa e se ela tem a oferecer, e isso você chegando aqui com boas intenções e entregando, São José te abraça, né? E ó, nosso campeão aqui, nosso maior ídolo, ele já fez até foto, né? Com o capacete do Ayrton, mas eu quero te agradecer, nosso querido vereador Renato Santiago, o craque, olha,
Tá fininho ainda, viu? Ué. Tá fininho ainda, viu, cara? O cara já parou de jogar um tempo, Mantenha mas eu vou só. falar, viu? Tá com a Mantém. saúde tudo em dia. De vez em quando eu vejo lá nas feiras, né? Nas feiras que temos aqui na cidade. Eu vejo você lá circulando pela feira. E olha, você é um cara que realmente não é aquele cara de gabinete, não, viu? Você tá aí no dia a dia, no corpo a corpo e tem feito a diferença, viu? Que alegria imensa te receber aqui, Renato Santiago. Primeiro, agradecer o obrigada. convite, né? O prazer é meu, Daniel, doutora Silvana. É uma honra estar aqui, né? Saudações condominiais a boa. todos os nossos amigos síndicos Isso aí. e parceiros que Isso aí. atuam no meio, né? É uma honra. Episódio 9, camisa 9. Vários Zico. itens do esporte aqui, que Que homenagem, né? foi a minha vida, né? O meu ídolo, Ayrton Senna. Então, é um prazer imenso estar aqui, estar do lado de um grande amigo. Uhum. Né? Um dos sentimentos que eu mais prezo, que eu mais levo é a gratidão. Uhum. Você falou muito bem, ninguém faz nada sozinho. Boa. Né? Ninguém ganha nada sozinho, ninguém faz nada que é muito bom sozinho. Você não tinha feito a quantidade de gols que você fez, Sem dúvida alguma, se não tivesse os meio-campistas e os justamente. laterais para só Justamente, os garçons aí é que você verdade. teve, né? Eu vim de um esporte coletivo, né? Então eu sei muito bem o que é trabalhar em equipe. Uhum. Né? E como eu disse, hoje eu sou o vereador, mas eu não sou mais e também não sou menos que o Gustavo, que Perfeito. qualquer uma das pessoas. Sou apenas um do grupo que foi eleito, escolhido para ser o representante. Uhum. Mas eu não estaria aqui se não fosse o Gustavo. Não vou citar todos, né? Senão posso esquecer. Sim, uma né? equipe Mas grande. o Gustavo representa todos eles. Foi né? como ele disse, Se não até fosse assim, a nossa equipe, você hoje nós fica não estaríamos diante aqui. das câmeras, mas por trás tem muita gente Não, trabalhando para que você e consiga muita fazer gente o seu boa. trabalho. Muita gente boa. Inclusive Uma nosso equipe- querido Nicolas, que está aqui conosco, Também, viu? Nos também. bastidores. Gratidão, É isso Nicolas, aí. pela tua presença, tá? Por estar aqui apoiando neste momento. Sim, para a gente fazer um grande trabalho, a gente precisa de boas pessoas, né? E que Exato. comunguem dos mesmos ideais, Sim. dos mesmos objetivos, né? O Gustavo estava comentando, realmente é gostar de servir as pessoas. Sim. Né? O meu cargo hoje como vereador, na verdade, para mim é uma missão. Eu sempre disse, eu nunca quis participar da política para ter um cargo ou que aquilo fosse a minha profissão. Eu não sou político de profissão. Não, graças a Deus não preciso disso. Tive uma vida, mais de 15 anos como atleta profissional do futebol. Uhum. Então, o que eu conquistei no futebol, eu consigo levar a minha vida. Então, eu não tenho uma pretensão de ter uma carreira política. Eu estou aqui para ser um do nosso grupo, para poder ajudar outras pessoas. Então vou e aproveitar outros o segmentos. gancho Fica à que vontade. antes de falar do vereador, quem é o Renato Santiago? Conta para nós. Renato Fala um Santiago é pouquinho. um mineirinho de 46 anos, completei 46 anos há pouco, sou de Juiz de Fora. É Minas, mas é muito próximo do Rio de Janeiro. Verdade, Tem conheço. toda a influência do Rio. Saí de casa muito cedo para tentar o meu sonho de ser jogador de futebol. Quantos irmãos? São 4 irmãos, Rodrigo, Ramon, Rodolfo e Renato. Tudo Sou homem? mais- Tudo Tudo no R. homem. Tudo no Quatro R. Tudo com a letra homens, R. tudo no R. Meu pai também é R. Helber e minha mãe Lúcia. Olha só. Meus pais fizeram recentemente 81 anos, todos dois. Todos os dois ainda É, estão aqui conosco. Olha que graças privilégio, a né, Deus, cara? Que privilégio. privilégio né? mesmo. Honro meu pai e a minha mãe todo dia, porque se eu sou o que eu sou, eu devo muito a eles. Com certeza. Sem dúvida alguma, eles são a minha base de tudo. Saí de Juiz de Fora muito cedo, fui para o Rio de Janeiro para tentar o meu sonho, ser jogador de futebol, para o Fluminense. Foi pra Xerém. Fui para Xerém. Não foi Xerém. pro Vasco, viu? Xerém Mas no- será que você não vai fazer teste no Vasco, não? Eu sou Não vascaíno. foi, não foi, eu não sou foi. muito vascaíno, Gostei, viu? sempre gostei de fazer gol no Vasco. Mas na época Xerém estava em construção. Mas qual era seu ainda, ano na base lá? Qual de foi 90, eu fui para lá em 94, fiquei até 98. 94. Você jogava naquela época, era o time do Dena, né? Era Edmundo, Romário, né? Começando ali, né? Nessa época eles estavam no profissional e eu era amador ainda, né? Sim, Jogava nos juvenis e Tava mais no novo, juniores, né? que era o sub-20, né? Sim, Mas sim. já estava chegando no profissional. Mas o Fluminense teve uma crise muito grande na época, foi rebaixado para a segunda divisão. Chegou até a C, não Vocês foi? vibraram muito, os vascaínos. Você sabe que o vascaíno ele só tem um pouco assim antipatia só com o Flamengo, Flamengo. é verdade, Os demais é a verdade. gente tudo Não, circula com o Flamengo bem. todo mundo tem antipatia,
batia, né? É verdade, é verdade. E aí o Fluminense foi rebaixado, teve uma virada de mesa, no ano seguinte foi rebaixado novamente, e depois foi rebaixado para a Série C do Brasileiro. Foi. Né? E minha mãe, professora, sempre me cobrou muito estudo, meu pai também muito rigoroso com os 4. Eu sempre fui bom aluno, sempre gostei de estudar. E nesse ano do segundo rebaixamento, eu fui para Juiz de Fora e prestei o vestibular na Universidade Federal. E passei. E aí ficou... Para a área de Educação Física? Para a área de Educação Legal. Física. E aí ficou aquela interrogação na minha cabeça. Eu volto para o Fluminense no ano seguinte ou estudo? Meu irmão já tinha se formado lá na Federal e estava muito bem. Eu falei, quer saber, eu vou abandonar o futebol. Abandonei o futebol, fiz os 4 anos da graduação, me formei, mas no último ano o mercado em Juiz de Fora estava muito ruim na área de Educação Física. Sim. Né? Não era valorizado a Educação Física, o esporte, a qualidade de vida como é hoje. E aí eu decidi voltar a jogar. E olha que ali você já tinha 20 e poucos anos. Eu entrei na faculdade com 18 para 19, saí com 22 para 23. Isso, o que já era uma idade que já não era mais fácil de voltar ao Muito futebol, avançada, não é? foi. Porque a Eu molecada já comendo a bola, né? Me profissionalizei, na verdade, com 22 para 23 anos. Sim, sim. Né? E foi muito difícil esse recomeço. Né? E aí voltei a jogar lá no Tupi, de Juiz de Fora. Sim. Né? Mas 4 anos parado, estava muito aquém da minha forma física. Mas dali eu fui para Brasília. Né? De Brasília eu vim para o São José. E aqui eu já estava em forma no primeiro ano, em 2002. Aí eu já estava em forma. Aí em Brasília já vinha jogou o quê? jogando. Jogou no Gama, no Brasiliense? No Sobradinho. Sobradinho. Uma cidade satélite Sim, de Brasília. Mas sim, naquele ano sim, Sobradinho sim. montou um timaço. Sim. Eu fui artilheiro do Campeonato Brasiliense. Legal. E aí vim para São José no ano seguinte, fui artilheiro do Campeonato Paulista aqui. Aí tem lugares, gente, que tudo dá certo. Encaixou, né? Encaixou, tudo deu certo. A cidade é maravilhosa, como você mesmo disse. São José é muito acolhedora. Né? Da nossa geração aí, Sim, sim. dos 40 mais, né? Só a doutora Silvana que ainda não chegou nos 40, Obrigada. né? Mas a grande maioria do povo de São José não é daqui. O Gustavo é uma exceção. Mas nessa geração nossa, a maioria das pessoas vieram de fora. Um irmão meu veio para cá também. Passou num concurso aqui e está aqui há 25 anos. Olha que Então, legal. você vê Beleza. como que a cidade acolhe. Então, no bem. seu E aí, caso, quem vem, então, eu falo, ele- quem vem para cá não sai. Ele Sai. veio antes de você então, né? Meu irmão veio em 95. É. Veio em 90. Eu não conhecia São José, não tinha vindo visitar o meu irmão ainda. Só vim em 2002 quando eu vim para jogar. Aí nós estamos juntos. Na verdade, um outro irmão também passou no concurso aqui, veio para cá, ficou 8 anos, mas aí passou num outro concurso na Federal lá em Juiz de Fora, voltou e está lá em Juiz de Fora. Ó, Tenho 2 família irmãos tudo lá. estudiosa, Não, tá a família é vendo? boa. Não. Professora. Meus 3 irmãos são, Né? são concursados públicos. Um Os meninos dão gosto, viu? em Petrópolis, no INET, Instituto do Ambiente, o meu Legal. irmão na Fundasa aqui e o Rodolfo na Federal de Juiz de Fora. Parabéns, viu? Não, a Os galera é pais boa aí. de estudo. Meus pais eram. Meu pai sempre falou: você pode jogar bola, mas se você tiver uma nota vermelha, eu te tiro de onde você estiver. E Aí aí eu- foi acabando o futebol, a idade foi chegando, você foi indo para Passa outras muito rápido. áreas. Então, em 2014, eu estava para completar 37 anos. Já tá velho com Né? futebol. Ainda Depende, dava né? Ainda dava para jogar. Se, não. se tiver o poder físico que o É, neném da se o vida tem, DNA ajudar, né? né? O neném da vida aí que tá aí, Mas né? eu, Sem justamente, querer eu parar, comecei né? a ter algumas lesões, né? E aí você já não tem as mesmas oportunidades que tinha antes. Infelizmente no Brasil os clubes ainda atrasam muito o salário, Aham. né? E você fica sem receber. Tem um clube que eu fiquei 4 meses sem receber. Nossa, é aí difícil, hein? meus filhos crescendo e o futebol desgasta muito. Sim. Fica muito tempo longe. Falei, acho que está na hora. E aí em 2014 eu decidi parar de jogar. E assim que eu parei, as coisas vão acontecendo, Deus vai abençoando, as coisas vão acontecendo. Eu recebi no ano que eu parei, eu já recebi um convite para assumir a parte de Educação Física e Esporte do Colégio Inspire, da Igreja da Cidade. Então são 10 anos, o colégio completa 10 anos esse ano, estou lá há 10 anos. Desde o começo, né? Desde o início. E aí eu fui criando projetos esportivos dentro do colégio. O então candidato a prefeito em 2016, o Felício, que hoje Atual vice-governador, é. né? Ele foi visitar a escola e viu o projeto que nós desenvolvíamos lá no colégio. E ele falou, ele me chamou, garoto, você acha que dá para fazer isso na rede pública? Eu falei, só o senhor querer. Não me desafie não, que eu vou entregar, hein? Vai. ou não? Como é que é? Não me desafie que eu entrego. Justamente. Não é Falei, isso? Eu sou depende do acostumado senhor. a vencer. Aí ele falou, se eu ganhar a eleição eu vou te chamar. Aí eu pensei, papo de político, não é mais nada, papo de político.
E ele ganhou a eleição e me chamou. E ele montou um departamento dentro da Secretaria de Educação, que não existia. Nós temos em São José a Secretaria de Esporte, mas ele montou um departamento de esporte educacional. Sim. Porque essa era a ideia, utilizar o esporte como ferramenta de educação. Não só para a formação de atleta. Apesar de eu ter sido atleta de alto rendimento, eu acho que o esporte ele é muito mais bem aproveitado para você formar o cidadão. Para implementar valores, para disciplinar, para ensinar a ganhar e a perder, trabalhar em grupo. Todos os valores que a gente leva para a vida inteira em qualquer área. Né? E aí ele falou, vou te levar. E me convidou. E aí eu assumi lá e nós criamos um grande projeto que chama Escola Ativa. Os alunos estudam só rede pública. Os alunos estudam num período e voltam para a escola no período contrário. E a ideia é tirar os meninos da rua, aí você tira da criminalidade, né? Você tira os meninos das drogas. Hoje são 7 mil alunos participando em 57 escolas do município. E esse projeto que eu tornei lei depois que eu assumi, depois que eu ganhei a eleição em 2020 e assumi em 2021. Mas acho que eu já falei demais, né? Então, não, tô falando muito. Tá bom, bonita história. Faz parte. Esse projeto é um grande orgulho que eu tenho. Porque eu conto a minha história, né? Eu sou de um bairro simples de Juiz de Fora e éramos 3 amigos. Né? E os 3 tiveram destinos completamente diferentes. Um entrou para o mundo das drogas, entrou para o mundo do crime, está preso há 13 anos. Um viciou, tentou assaltar uma lojinha no bairro, tinha 14 para 15 anos, a polícia chegou, ele ameaçou jogar alguma coisa, tomou um tiro na cabeça, morreu com 14 para 15 anos, e eu estou aqui. E eu sempre digo que eu não sou melhor do que eles, porque nós éramos amigos íntimos, as famílias amigas, nós tivemos as mesmas oportunidades, mas é o que você mas falou, o esporte dá... me fez dizer não para tudo de errado e eu tive as mesmas trabalha oportunidades para ele. Né? A alta performance, as mesmas oportunidades para fazer coisa certa e para fazer coisa boa, nós 3 tivemos. Então eu sempre digo, eu tive o esporte como uma ferramenta que me ensinou, que me deu oportunidade para falar, não, isso não é legal para minha vida, eu vou por esse caminho. E, infelizmente, eles foram por um caminho diferente, aí é o semear e colher, né? Se você fizer plantar coisa boa, você vai colher coisa boa. Se plantar coisa ruim, você vai colher coisa ruim, infelizmente. Muito bem, doutora. Daqui a pouco a gente volta, né, com o nosso querido Renato. Vamos conversar com o Gustavo também um pouco para ele trazer como foi o início, tá, dessa relação com o meio condominial. Como foi que vocês mapearam isso? Como foi que vocês identificaram? Como é que você saiu lá do esporte, atuando com ele, para vir cair no condomínio? Exatamente, porque ele, vamos dizer assim, não tinha um pé no condomínio, não tinha aquele DNA de condomínio, e daqui a pouco falou assim, opa, a gente precisa ajudar as pessoas que estão nos condomínios. Como é que foi esse início? Como é que você fez isso? Como foi se despertar? Na verdade, a nossa cidade, dentro do Departamento de Relações Comunitárias, existe pessoas que ajudam as lideranças, presidente de bairros, líderes comunitários. Presidente de líderes comunitários, associações, né? Isso. E os síndicos estavam abandonados. Aí, na época, a diretora Nazira foi e me falou, o que você acha? Falei, se der certo, vai ser sucesso. Se não der, a nível nacional, inclusive. A gente fomos nos ajustando para melhorar, mas foi um desafio muito grande no começo. Imagino. No começo eu até brinco, toda vez que eu vejo a Mônica, presidente da Asprol, a minha primeira reclamação no 56, no meu segundo dia de trabalho. Porque muita gente, às vezes a gente fala pro síndico, por favor... Para quem não sabe o que é um 56, explica aí. A gente pede pro síndico, dar entrada através do 156 para registrar, para ficar oficializado o seu pedido. Para que eu possa dar andamento aqui. O 56 é um canal de relacionamento da prefeitura com a população. Ele recebe todos os tipos de demanda. Aí, liguei para a Mônica, ela não falou muito comigo, tranquilo. No outro dia chegou, a minha diretora veio, me chamou e falou assim, você vem aqui, por favor. Entrei na sala dela, ela falou, tem esse 156 aqui, eu gostaria que você respondesse, você ligou para essa Mônica? Falei, liguei. Então, encontrei o nome dela na lista como síndica profissional, liguei. Ela falou, vamos responder junto. E, na época a gente respondeu. Acabou que a Mônica se tornou uma grande amiga, grande parceira, vem fazendo um trabalho extraordinário com a Asprol, dando continuidade ao trabalho da Elaine. Isso. E a gente foi fazendo... E aí você se deu mal
E os síndicos se deram bem, porque aqueles que nunca eram ouvidos Começaram. acharam um canal de comunicação de alguém que lhe dava uma resposta. Isso mesmo. Aí, E total atenção. Sim. Na verdade, os síndicos, até hoje, ele não entende muito a sua função, né? Como um líder, como Sim. um gestor dentro do seu condomínio. Às vezes eu até comento com alguns, olha, se você fizer isso daqui, eu acho que você vai se dar... vai sair melhor para você. Por quê? O síndico, ele ia atrás da prefeitura pedir coisas meio que, vamos dizer assim, meio que é absurda. Porque nós temos um decreto na nossa cidade que, infelizmente, não pode ser realizado alguns tipos de serviço dentro do condomínio. Perfeito. Só que pro lado de fora, sim. E o pessoal não tem noção disso. Não tem. Por exemplo, o pessoal acha que pode sair arrancando árvore à torta e à direito. Isso é uma coisa que acontece muito, viu, cara? mas isso tem mudado com as informações, Sim. cursos para síndicos, tudo isso a gente tem atingido bastante a eles, né? Sim, sim. A gente vem buscando. Sempre tá orientando da melhor forma possível. A gente aprende mais com os erros, né? E tem Sim. quanto tempo mesmo que esse movimento começou? Há 2 anos, praticamente. Já completou 2 anos, vai completar 2 anos, né? Vai completar 2 anos, que a gente vem dando essa... Então surgiu com o 165, né? 156. 156, só troquei o 6 com 5. 156, tá? Aquele canal oficial de atendimento que vocês começaram Já a perceber. usei Opa, bastante, já condomínio, instruí condomínio, os condomínio, síndicos saúde e bastante. tal, esportes, condomínio de novo. Opa, pera aí, condomínio eu tenho que dar uma atenção especial a isso aqui, né? Vocês decidiram organizar, criar um canal de atendimento direto, tá? Mas é bom deixar claro aqui pra você que tá assistindo. Gente, existe... vocês já perceberam que eles estão sempre deixando claro que existe o canal direto? Existe. Mas, existe o WhatsApp? Existe. Mas não é no WhatsApp que você vai abrir um chamado. Você tem que ligar no 156, você tem que registrar, tá? E aí sim, feito ali, cumprido todos aqueles requisitos, que faz parte do compliance, né, aí da prefeitura, dos processos, aí sim é que eles vão poder te ajudar. Porque, afinal de contas, a estatística, né, os dados, os analíticos, eles são extremamente necessários para que vocês possam, para que o Renato possa, de repente, olha, eu vou fiscalizar, eu vou essa é pensar a numa função medida aqui, principal. destinar uma verba. Se você não tem o Justamente. dado, você não tem como destinar verba se você não sabe o que está acontecendo oficialmente, né? Justamente. Porque de boca, infelizmente, é fofoca, vamos dizer assim, né? Não, e é isso mesmo. Quando você registra, né, você tem dados para que Sim. você trabalhe. Eu faço sempre um paralelo na questão dos síndicos com a questão do boletim de ocorrência na polícia. Isso. Por exemplo, quando existe um assalto, um roubo de celular, Sim. se a pessoa vai, ela não registra um boletim de ocorrência, aquele roubo ele vai ficar na obscuridade, né? A prefeitura, perdão, a polícia não vai saber que ali naquele bairro aconteceram 10 assaltos. 2 somente foram registrados, 8 não foram. A polícia vai falar, não, ali teve 2 assaltos, um número razoável, normal. Agora, 10 assaltos, a prefeitura, opa, é um Que local tá de acontecendo? risco, nós temos que ter um sistema intensivo de patrulhamento Eu ali vou dar um naquela exemplo de um naquela 56 que região. usei. Já tinha tido uma denúncia do síndico de uma obra no apartamento, notificamos, multando, a pessoa continuou a obra no apartamento, eu liguei para um 156, fizemos a denúncia, a prefeitura foi lá, aí sim conseguiu embargar e parar com a obra, porque nem com Sim. notificação, com multa não conseguia, então o 156 resolve. Resolve. Um Resolve projeto de lei meu Sim. saiu por conta de um 56, Olha que legal. que é o projeto do antifluxo. Urbanova é um bairro Sim. basicamente formado por condomínios, né? Sim. Comércios e condomínios. E lá, um bairro plano, uma vista muito bonita, só que ele foi tomado por fluxos de funk, Sim. noite. Na época de pandemia, eram aquelas aglomerações, né, clandestinas. Hoje né? nós não vamos perder a oportunidade de perguntar porque tudo fecha cedo, São José. Ele vai É. responder daqui a pouco. E aí começaram a chegar demandas de 156 Sim, e sim. os protocolos vindo até o gabinete. Falei, nós precisamos fazer uma lei. E aí eu fiz a lei do estacionamento proibido das 22 às 6 da manhã. Porque o que acontecia? Acontecia o fluxo, as pessoas paravam com o carro lá, Ali. aquela aglomeração, ligavam o som, só que quando a polícia chegava, eles desligavam o som, estava todo mundo paradinho ali, quietinho. A prefeitura não tinha poder para multar ou para restringir aquele espaço. E aí, a partir da lei,
eles começaram a multar e infelizmente o brasileiro só Só quando dói no só bolso. quando sente no bolso, né, que ele toma juízo, e aí a partir dessa lei nós praticamente acabamos com esse movimento de fluxo lá no bairro, que era uma das maiores demandas dos síndicos e presidentes de associações lá do bairro. Que bom, que bom. Vamos lá, prosseguir. E aí, Gustavo, quantos grupos já tem hoje aí acontecendo? É que assim, quando começou a gente tinha limitação lá no WhatsApp, né? Só ia até 256 o tamanho. Agora vai até 1000 e tal. Então hoje você consegue ter... Você já estava em grupos de WhatsApp, você Nunca. entrou, você criou para o síndico. Nunca. Qual foi o estalo, o start? Falou, aqui é o caminho. A comunicação mais rápida hoje sem o dúvidas. WhatsApp. Sem dúvidas. E cheguei. Você liga para a pessoa, muitas das vezes o síndico, prefeitura me ligando. Eu Opa. cheguei já em condomínio, o síndico tá na porta e fala assim: marca um horário comigo. Aí outra vez ele precisou de mim, aí ele veio atrás de mim. Sim. Eu tratei ele super bem. Nós viramos amigos. Mas não tinha essa comunicação, não tinha essa interação entre a gente. Eu falei, pô, tô te ajudando, vamos criar um grupo de WhatsApp? O que você acha? Ah, mas eu não gosto de ficar em grupo. Eu tenho muitos síndicos que não está em WhatsApp, porque fala assim, já não gosto de ficar nem no grupo do O condomínio. pavor do síndico é o grupo do WhatsApp, Sim. a gente Às sabe. às vezes eu até brinco com algum síndico, eu falo assim, nossa, quando ele recebe reclamação ou cobrança no grupo do WhatsApp do condomínio dele, ele não gosta. E às vezes ele, por que não anda no meu particular? Mas não tem problema, a vida que segue. Que nem no Centroavante aqui, segue o jogo, né? A gente não para. Mas foi bacana, a gente começou a ter as pessoas interagir e fomos aí, estamos criando grupos, pequenos grupos, né? Hoje estamos... Que eu estou administrando são 3 grupos, mas fora os outros grupos. E aí Mas você todos entrou são grandes, nos outros todos grupos, grandes, que você também está nos uma outros coisa, grupos. uma coisa que eu de quero síndico. ressaltar. Cara, todos os eventos das cidades, o Gustavo tá lá. Sim. Seja evento do Ailton, do Jaime, do Renato da GE, sabe? Todos. Das Pro. Todas as... E Figurinha não só carimbada. aqui. Não só aqui. Onipresente. Não só aqui. Eventos pequenos dentro de alguns condomínios fazem eventos dentro do condomínio. O Gustavo tá lá. Mas não só aqui. Ele vai também para São Paulo. Sim. Ele tá buscando isso. Isso para mim é uma coisa assim que a gente tem que valorizar isso, cara. Sim. Que você não tá aqui, sabe? Você não tá... Você entendeu a missão que você recebeu. Você fez curso de síndico, porque você queria saber como que é. Deixa eu só ver como é que esse cara pensa, como é que essa mulher pensa, como que é gerir um condomínio. Você veio, você sentou na cadeira, você estudou, você fez as matérias. Você hoje, inclusive, é um síndico, pelo menos de formação, né? Ou seja, enfim. E isso tem agregado muito. Queria que você falasse um pouco, vocês dois dividissem aí, falar um pouco, né, doutora? Para quem é também de outras cidades e quem é síndico da cidade, que ainda não está... que não conheceu ainda esse tipo de serviço que vocês estão próximos, essa facilidade que vocês trouxeram, né, para o... Eu falo também que é extensível total, porque a maioria das coisas que você consegue, algumas situações são do condomínio enquanto CNPJ, sim, mas a grande maioria das situações eles vão beneficiar a sociedade como um todo. A toda aquela comunidade daquela... E olha, em São José tem alguns condomínios que eu vou te falar, viu? São verdadeiras cidades, né? Verdade. É o Primavera, né? Aquele condomínio maior. Aquele Da Dani. Primavera, cara, nem se fala, né? Então eu quero que A vocês... Dani puxava muito a minha orelha. Quando ela assumiu lá, tem que me ajudar. Temos também a integração da Rita, que eu acho que é um condomínio grande, bacana, sim, também, bem administrado. Todos os síndicos que a gente quer trazer aqui para essa bancada, já convidamos a Dani, mas você sabe que depende de agenda, então a gente vai alinhando com as agendas de cada um, tá? Tem conversas boas com ela. Então a gente quer que vocês falem um pouco de quais são, ou se vocês forem lembrando, tragam aqui para a mesa, que tipo de serviços que as pessoas não imaginam que a iniciativa pública tá para servir ao público do meio condominial e que vocês têm feito aí essa ponte e têm feito as coisas andarem um pouco mais celeridade. Então, na verdade, foi muito bom você ter comentado, porque quando a gente faz o que gosta, né? E o Gustavo gosta de estar com as pessoas, sim, né? sim. Ele é sempre agradável desse jeito. Sim. Ele tá um pouquinho mais tímido hoje, mas ele é que a estreia do podcast e tal, mas né? Ele é uma pessoa agradável, né? E ele é um empatia excelente com as pessoas, ouvinte. justamente. E o mais importante, e não foi eu que pedi, foi iniciativa dele. Ele se preparou para isso. Sim. Ele foi
fazer o curso de síndico, Sim. ele vai nas palestras, ele vai nos encontros, ele vai nas capacitações. Então, quando o síndico vem com a demanda, ele já sabe Ele já tudo sabe. que pode, tudo que não pode, tudo que é do serviço público, tudo que é do condomínio privado. Então, ele já tem ali A um visão plano dele já ampliou muito. traçado justamente. Ele sabe e ele atende. E ele, assim, a pessoa, às vezes, ela pode até receber um não, mas um não bem dado, Ela vai entender o ela porquê vai do não. entender. O que não pode é a pessoa não ser ouvida. É o que você falou. O Gustavo é um ótimo ouvinte e ele tem noção do que ele está falando. Ele sabe o que ele está falando. Sim. E a pessoa começa a ter segurança. Porque, por exemplo, tem coisas que chegam até nós que nós não podemos fazer. O Gustavo comentou. Algumas coisas dentro dos condomínios que chegam muito. Por exemplo, troca da iluminação. É responsabilidade do condomínio, da associação. Existe um decreto da prefeitura que regulamenta isso. Poda de árvore, às vezes, a supressão de uma árvore, é responsabilidade do condomínio. Na rua, na periferia, em volta do condomínio, é questão pública. Buraco na rua, poda de árvore, melhoria de calçada, melhoria de acesso, alguma mudança no sistema viário, isso tudo chega para nós e nós levamos até a prefeitura e aí é a função do vereador, fiscalizar e cobrar o poder executivo. Então nós somamos esses esforços. O Gustavo, estando na linha de frente ali, atendendo o síndico, ele não tem, isso é um negócio que eu gosto muito, que o Gustavo não tem preguiça. Tem que ir lá no Primavera. Tem que ir lá na Zona Sul. Já vou. Tem que ir lá na Oeste. É o dia inteiro o Gustavo andando assim, né? Porque eu bem que ele é um onipresente. Ele está em tudo quanto é lugar o tempo inteiro. E aí, quando chega alguma demanda que está represada, aí eu chego junto ao prefeito ou ao secretário e eu falo, ó, já tem uma demanda que está atrasada, tem uma semana. É uma situação que vai beneficiar, não é só o condomínio, vai beneficiar a todos os moradores e até quem está passando por ali. E aí a gente faz essa interface com a prefeitura e a prefeitura executa e nos atende. E é legal que a gente trabalha essa parceria. Né? Então, quando o síndico vem com a demanda, igual os condomínios de periferias, faixa 2. Quando eu entrei na Relações Comunitárias, eu não sabia como ajudá-los. Não sabia. Porque a gente pega alguns condomínios aqui na cidade que o síndico tem fundo de reserva, tem uma taxa de inadimplente muito pequena e consegue fazer a sua gestão. Mas esses condomínios afastados, a gente precisou muito da ajuda do Renato, do prefeito, para ajudar esses condomínios. Lá no Cajuru, nós temos 3 condomínios de CDHU, que eu admiro muito as síndicas, as 3, tanto a Marilene, como a Alexandra, como a Silvana. Para mim, elas são um exemplo de pessoas batalhadoras. E elas não conseguiam um parquinho dentro do seu condomínio. Aí é onde a gente entra. Fazer a política do bem. Não tinha uma iluminação, agora pode passar lá, está terminando a instalação da quadra Society, academia ao ar livre, um playground para as crianças. A gente vê isso daí, pô, é pouco, mas é gratificante você ajudar essas pessoas. Mas sempre com a ajuda dos amigos. Ó, a gente precisa ajudar esse daqui. Isso. Aí a gente vai lá na região norte, lá no Boa Vista, no Alto de Santana, que era precisava de uma pequena passarela. Eu ia lá, falava assim, meu Deus, como que eu vou entrar dentro desse condomínio? Eles passando para ir para a UBS, para ir para a quadra, que tem uma quadra próxima, né? E eles passavam no meio do mato, não tinha iluminação, não tinha nada. Nesse condomínio que nem síndico tem. Nem síndico tem. O tráfico acabou tomando Acabou conta com desse. tudo. Nós fomos lá Inclusive, agora recentemente numa reunião e assim, eles tentando formatar alguma coisa e o Gustavo lá no meio ajudando, nós fomos juntos lá. esse era um ponto que eu ia tocar, que a iniciativa pública também tem alguns condomínios que tem um índice de violência acentuado, né? Sim. E que o papel de vocês também é fundamental, né? Para fazer aquela ligação com a Polícia Civil, com a Polícia Militar, com a Guarda Municipal, né? Que também faz a diferença aqui no nosso município. Daniel, né? mas não é só isso. Muitas das vezes a gente vê o síndico, mas o socorro que o síndico está precisando não é só na segurança. Nós tivemos Perfeito. um evento no qual vocês estiveram conosco na Câmara Municipal para discutir sobre segurança pública, que foi um evento bacana, legal.
tivemos a presença do secretário, da polícia militar, do vereador. Nós conversamos um assunto que a insensação de segurança é grande para todo mundo. Você saiu da sua casa, você já está com a insensação de segurança. Mas sim com serviços básicos. Sim. Esses condomínios faixa 2, pela Caixa Econômica, ou a CDHU, eles precisam de serviços básicos. Que muitas das vezes eles tiram pessoas de áreas vulneráveis, nunca tiveram contato com o segmento condominial, não sabe o que é uma... Não sabe o que é viver em regra, Não né? sabe viver em regra, não sabe o que tem que pagar condomínio. E essas pessoas chegam para essa realidade sem entender nada. Aí é onde sobrecarrega no síndico. Primeiro já é um desafio, você querer ser síndico de um condomínio no qual o crime está lá dentro. Mas se você não cuidar da sua casa, quem vai cuidar? Então, quando elas me falam isso, eu fico, sabe? Falo, nossa, tem que ajudar. Putz, tem que tentar fazer alguma coisa. Será que a gente não consegue fazer isso? Será que a gente não consegue fazer isso? Ano passado, quando nós estávamos escolhendo ainda nas relações comunitárias, aonde seria o Natal iluminado, gente, muitas das vezes as pessoas falam assim, pô, mas isso é tão pequeno para a prefeitura. Pode ser pequeno para a prefeitura fazer, mas era centralizado em outras áreas. A gente conseguiu colocar ali na frente do condomínio deles. Para aquelas crianças que nunca tiveram oportunidade de ir num cinema. Tava lá um cinema na frente da sua casa, com pipoca, algodão doce, tudo gratuito. E aquilo ali, você vai vendo, saindo do aquela papel. sensação assim, eu não posso resolver tudo, infelizmente, Sim. mas eu posso fazer alguma coisa, né? O que está ao nosso alcance, a gente tenta fazer, por exemplo, na questão da segurança. Nós temos o CSI aqui em São José, né, que é o Centro de Segurança Integrado. Modelo para o país inteiro também. Justamente, que é um sistema impressionante. São 1000 câmeras na cidade. E aí, até por conta dos boletins de ocorrência que são feitos, dos casos de criminalidade, nós, através do gabinete, nós solicitamos a realocação de algumas câmeras. Então, por exemplo, tem uma câmera que está num local que não tem incidência nenhuma, mas tem um condomínio, uma entrada de condomínio, alguma rua principal de bairro, que existe um alto índice, às vezes de tráfego, às vezes de acidentes, e nós solicitamos, poderia ser realocado a câmera dessa região para essa. Vários síndicos, né? Os síndicos nos pedem isso. Né? Então, nós já conseguimos realocar várias câmeras que traz uma sensação de segurança. E como a prefeitura daqui, ela utiliza muito bem essas câmeras, várias pessoas são presas, vários crimes são elucidados através desse sistema, essa câmera é um dispositivo de segurança muito grande aqui na cidade. Bacana. Muito bom. Você tem uma estatística com relação às top 3, top 5 maiores solicitações que os condomínios levam lá para vocês? Top 3, top 5, pelo menos top 3. E o top 1 dos absurdos? E o que é campeão assim de solicitação? Eu vou falar o que você pega. Absurdo, ele toma. Absurdo é briga de vizinho querer que a gente resolva. Nossa. Gente, é cada Com uma. a prefeitura. Mas, vereador, meu vizinho tá fazendo. Não. Pode falar? Pode. Um vizinho uma vez chegou para mim e falou, não é meu vizinho, Tá bom. de um condomínio. Chegou, vereador, mas o rapaz ele leva um monte de mulher lá para casa e elas ficam andando pelada no quintal. Eu falei, moço, eu não posso fazer nada. Eu chamo a polícia, atentado ao pudor, mas eu vou fazer o quê? Vou bater lá, vou, moço. Aí nenhum 56 Doutora resolve. Capelazzo, o que é que faz, doutora? O que é que faz? Legalmente, qual a... Polícia, não tem o que Polícia, fazer. não tem Problema de chamar a vizinhança, não polícia, tem o que resolver. eu vou bater lá na porta. E vou. Não adianta Esse ligar foi no o maior 56. absurdo que eu recebi. Eu falei, gente, não, se minha esposa ver eu indo lá, vai pensar o quê? Vai que eu tô querendo entrar na festa. Eu falei, não vou. Mas uma das demandas que os síndicos mais pedem na nossa cidade é a iluminação dentro do condomínio. Tá. Tem uma diferença. Né? Isso que o Renato falou que não é responsabilidade da prefeitura, mas ele pede em qual sentido? Assim, explica isso melhor para ficar mais claro pra gente. Por falta do conhecimento de saber que não é responsabilidade dele? Ou tem alguns que vocês são responsáveis? Sim. Quando é associação, Tá. a responsabilidade da troca
das lâmpadas, serviço, A manutenção, né? manutenção A via dentro. continua sendo pública, Tá. principalmente condomínios horizontais. Tá. Quando é associação, pode ser feito. Condomínio, não pode. Mas é uma da demanda, acho que é a que mais chega. Segunda vem... Mas aí eles Vamos lá, pedem só para pra- a área interna do condomínio, não, é para a área vamos lá. externa. Só que para eles pedem. exemplificar. Para as vias, né? Para exemplificar, por exemplo, Urbanova. Urbanova não são condomínios, são associações. Associações. Eram ruas, Uhum. né, que solicitaram na prefeitura que houvesse um fechamento e acabou virando um condomínio, entre aspas. Mas ali, qualquer pessoa, ela tem o direito de entrar, independente de ter cancela ou não. E essas associações, elas podem até perder o fechamento se impedir alguém de entrar. Então, por exemplo, nessas associações, a prefeitura ela faz a manutenção do tapa-buraco. Se tiver algum buraco no asfalto, a prefeitura faz. A troca de lâmpada, da lâmpada amarela antiga pelo LED, a prefeitura fez. Então, as áreas comuns, áreas públicas lá dentro, praças que porventura existam, a prefeitura faz manutenção. Poda de árvore nas áreas públicas, a prefeitura faz. Agora, por exemplo, um condomínio de prédios, que exista uma via ali dentro, que tenha árvore, que tenha lâmpada, a prefeitura não pode fazer essa troca, porque Sim. não é uma via pública. No caso Sim. aqui de exemplo, o Primavera. Primavera a gente tentou de todas as formas, mas legalmente não poderia fazer a troca de lâmpadas dentro do Primavera. E a gente sabe que é um custo para o condomínio, né? Mas iluminação pública, poda de árvore, supressão. O pessoal ama arrancar árvore, todo mundo quer arrancar. A árvore vai cair Aqui nós temos então. muito índice de raio, né? É uma cidade de cair nas árvores. bem arborizada, E né? São José, mas É uma das regiões com maior índice. Volta Redonda aqui perto é o lugar que mais tem raio no Brasil. São José tem um estudo que foi feito até pela Secretaria do Meio Ambiente Municipal. As árvores que foram plantadas em São José, elas não eram apropriadas para ser árvore de rua. Sim. Por exemplo, a Ficus, hoje ela tem uma autorização, porque a Ficus, ela vai buscar água onde tiver. Então a raiz, ela vai se estendendo, vira e mexe, tem uma casa com a raiz entrando na privada do banheiro da casa das pessoas. Para Né? pegar. No Jardim das Indústrias, inúmeros casos. Explodiu todo o piso da casa, estourou o portão. Na hora que vê a raiz já está entrando na rede de esgoto da casa, está saindo. Inclusive aqui tem um detalhe raiz. importante aqui no município sobre essas árvores, que elas possuem um QR Code, né? Sim. Isso é são legal, né, catalogadas. cara? Ela tem Todas as árvores são todas as árvores são homologadas, mapeadas. né? Se você Mapeadas. e pegar tal. o QR Code, você sabe qual árvore que é, Tempo que ela tem, o ano que ela foi isso. plantada, a localização onde ela Olha, eu está. não vi isso em outro lugar. não. Neste nível de Sim. catalogação, eu não vi. tá? Isso facilita até no momento de uma supressão. Que árvore é essa? Tá Como é que ela precisando, está? já Ela tem está saudável? Ela não reclamação, está? Já teve algum estudo? Nós temos aqui na prefeitura um aparelho de ultrassom, que se existe um pedido de supressão, a nossa agrônoma ela vai até o local, né, e ela usa esse aparelho de ultrassom para verificar se ela está Ou seja, podre por dentro. não precisa nem quebrar nada, com a tecnologia Não, ela já consegue totalmente verificar justo, tudo, ela né? verifica a raiz, verifica o tronco, até onde vai, verifica né? tudo. Aí pra esse é um ver se ela pedido tá que o síndico saudável. pode fazer para você, então. Na verdade, o pedido de supressão, ele tem que abrir um processo. Tá? Não é... Aí muda. Arrancar a árvore muda de fazer a poda. Que às vezes eles misturam. Supressão, ele precisa abrir um processo. Tem que ter uma autorização ambiental e tudo O mais. Né? 156 já resolve? Não. Tem não. que ser, então. Processo. Não, o Procedimento processo começa num 56, 56, aí sim. depois se utiliza esse protocolo para abrir o processo Processo. da supressão. Aí esse processo é um pouquinho mais demorado porque precisa de uma análise do meio ambiente, de tudo. E para supressão existem alguns pré-requisitos. Por exemplo, ele não pode estar degradando o patrimônio da pessoa. Então, por exemplo, a árvore pode ser saudável, mas ela está entrando, destruindo a casa. Então ela vai ser suprimida, né, e vai ser substituída por uma árvore adequada para aquele espaço ali. Aquele espaço. Tem a parte de poços também, né? Que é uma coisa que tem que ter autorização do município, quando é necessário. Tem condomínio realmente que precisa, Poços né? artesianos. Artesianos, Mas- artesianos. Né? Mas eu acho que o campeão que todo síndico pede é a fiscalização e postura. Em quê?
Fiscalização é quê? reformas Ah, tá. Isso. dentro do É, condomínio e carros abandonados. Isso acho que o daí é geral. Barulho também, né? Porque nós temos aquela região central, onde teve aqueles problemas Sim. de violência e tudo. Também os condomínios reclamam Sim. bastante em relação a isso. Principalmente condomínios que são perto de bares, Isso, né? isso mesmo. Casas É. noturnas. Isso de madrugada é um Isso. problema. Aí entra a fiscalização. Isso. Aí entra a fiscalização. Tá. A parte de AVCB também tem alguma coisa que tem autorização da prefeitura? Tem que ter cada... Precisa ter, né? Pequenas reformas, a pessoa... sim. Muito no começo eu identificava o síndico como orgânico, não profissional, porque ele caía no papo do prestador de serviço. Uhum. Então, quando o síndico... Por isso que é importante ele buscar a qualificação. Porque Olha, quando, gente, olha o que ele vai falar. Presta atenção. quando o prestador de serviço chega e fala assim, deixa comigo que eu vou resolver. Eu tenho um amigo que faz isso. Tenha medo, É o né? velho jeitinho brasileiro, né? Sai fora. Revisa esse contrato, revisa O barato vai sair pessoa. caro. É. Porque a pessoa tem que entrar para fazer um pedido, para fazer a manutenção elétrica, manutenção predial, pintura, a implantação do telhado. Tem que fazer as coisas tudo certinho. Porque Uhum. quem faz bem feito faz uma vez só. Não vai ficar tendo problema Boa. futuros lá na frente. E o Isso é síndico cai um muito... futuro síndico, É, né? não generalizando, mas você vê a diferença, então, nos síndicos que estão se qualificando, que a gente diz profissional, Sim. né, que trabalham com isso, e nos orgânicos. Você percebe essa A diferença. tendência de entre errar é eles. bem menor. Não pode ser que ele erre, mas ele tendo um bom advogado do lado dele, que meu primeiro curso de síndico que eu fui, eu escutei isso e levo isso pro resto da minha vida. Qualquer área que a gente atua, a gente precisa ter um bom advogado. Advogado bom igual a nossa mãe, porque só a nossa mãe que defende a gente, né? E advogado porque bom o pra jurídico defender, te né? ajuda a não errar, né? Não errar. Ele trabalha na prevenção, então Sim. é o que faz o sucesso Ó, também do síndico. vou dar um exemplo para vocês. Naquele evento que nós tivemos na Câmara Municipal sobre Sim. segurança. Sim. Um evento muito bacana. Naquele dia, eu conheci a senhora Marta, síndica. O condomínio dela, perto da rodoviária nova. Caiu, apareceu na televisão, todos os Sim, árvores... cedeu a parte de... Cedeu. Ali foi. Da Ela- garagem. ela- da garagem foi. Ela nunca tinha participado de um evento com síndico. E a pessoa que indicou ela falou assim, olha, vai no evento que eu acho que você vai conseguir falar com o Gustavo. No evento em si, a gente tá ali conversando com todo mundo, mal pude dar atenção para ela. Mas eu fui entregar um cartão para ela. No outro dia ela foi e mandou uma mensagem no número do gabinete, explicando a situação. Eu falei para ela, não, fica tranquila, eu vou aí. Eu cheguei no condomínio dela, falei assim, a senhora é síndica profissional ou orgânica? Ela falou, sou orgânica. Falei para ela, a senhora tem advogado? Ela, advogado? Pra quê? E precisa de advogado? Falei para ela, a senhora tem advogado? Ela falou, não tem advogado, condomínio pequeno e tal. Falei para ela, olha, senhora, primeira coisa que a senhora precisa fazer aqui é ter um embasamento jurídico. Aqui a gente vai entrar com a ação pedindo para a Defesa Civil, para a Polícia Militar. A gente liga no 90, porque a Polícia Militar aciona a Defesa Civil mais rápido. Vamos fazer todo o trâmite. Mas, pelo amor de Deus, entre em contato com o advogado. Hoje o processo dela já está indo para frente, já está trabalhando com um advogado, mas lá atrás. Daí eu falei, ela falou, mas o que eu faço? Chamou o advogado? Liga para o engenheiro. Eu não tenho conhecimento técnico nenhum aqui. Eu estou sem o que te Precisa orientar. de um laudo. É. A gente precisa ter um laudo. Vamos lá. Ela ligou para o engenheiro, foi e fez o laudo. E ela foi me passando, ponto a ponto. Depois, quando eu estava até almoçando, eu vi e falei, nossa, o condomínio dela e tal. Você faz, tomara que agora dê certo, né? Que Sim. consiga resolver. Mas ela está com um jurídico legal, com os laudos todos certinho. Acredito que em poucos dias a construtora do lado do condomínio dela vai conseguir ajudá-la. Mas foi graças a um curso.
graças a um evento que muito síndico orgânico, na maioria das suas vezes, acha que um evento desse é só comercial. Não é comercial. Não é, tem bastante conteúdo. Você tem um conteúdo que você vai estar se relacionando com pessoas do bem que quer te ajudar. Exato, e tem uma preocupação do organizador do evento, que a gente sabe Sim, que claro. quem vai lá não quer ficar vendo 100% propaganda. Sim. A gente sabe sim que quem está lá representa uma empresa, quem está lá contribuiu para aquele momento Sim. acontecesse, mas existe a forma de passar o conteúdo e de se falar da empresa. Ou seja, se a empresa de segurança, ela vai dar uma dica de segurança, aquela empresa está por trás, está, mas ela está, antes de qualquer coisa, ela não quer saber se você tem um contrato com ela não te cobra nada em troca. A única coisa que ela pede é, olha, escuta aqui a minha proposta, se você for precisar desse serviço, estou por aqui para te Sim. servir. E olha, acho que isso é uma troca, não tem nada de mais Sim. nisso, tá? Então, síndico, é muito importante, você, síndico, que você está no evento, prestigie as empresas que estão ali naquele evento. Você foi lá no Sim. evento, lá na Câmara, empresas apoiaram. Vem aí o Dia do Sim. Síndico, né? Uma iniciativa maravilhosa. Olha, outra iniciativa maravilhosa que vocês fizeram ano passado. Esse ano vamos repetir, né? Opa. E esse ano eu não vou tomar falta não, viu? Esse ano eu vou estar lá. Não. É que coincidiu lá com a data do nosso evento Sim. ano passado, mas esse ano eu vou fazer meu evento no dia 15 de novembro, então aí eu já tenho tempo, né? Tempo para estar Então, conosco. assim, Reserva, estaremos juntos, tá? Dessa iniciativa aí que vocês fazem assim com muito sucesso, tá? Deixa eu aproveitar para agradecer aqui as empresas que fazem esse momento acontecer enquanto vocês bebem aí Isso é uma importante. água, tá bom? Eu quero agradecer imensamente ao Grupo Ouro aqui, que o QR Code no seu canto esquerdo superior da tua tela, tá? Essa empresa que já está há mais de 30 anos aí no mercado condominial, tá? Nossa querida Luzia Gazeta, alô Luzia! Grupo Ouro aqui conosco com essa parceria de sucesso com o Papo Condominial, que faz aí diariamente, né? Ali pelo menos durante a semana. Meio-dia, Meio-dia. oportunidade de ouro. Oportunidade de ouro para você ficar atento às novidades e às vagas de trabalho, as oportunidades de emprego. O Grupo Ouro faz através de uma live de segunda a sexta. É tua oportunidade, literalmente, de ouro, de ficar por dentro aí das vagas que são anunciadas aí pelo Grupo Ouro através das empresas que contratam, né, esta empresa maravilhosa para fazer ali o processo de seleção. Fique atento aí nesta oportunidade de ouro, o Grupo Ouro que está aí conosco, tá? Na área de terceirização, facilities, portaria remota, tá? Parte de manutenção predial ali, parte de motores, portões, cerca elétrica. Então conte com o Grupo Ouro, que dispõe inclusive do mesmo sistema que utilizamos lá no CSI. Ela tá lá Verdade. com tecnologia Nós de vamos lá ponta. conhecer. É Oi. top. Vereador Renato e Gustavo já foram lá na casa do Grupo Ouro conhecer, cada dia que passa melhor, tá? Então, assim, agradeço a vocês também pela deferência ao nosso parceiro Grupo Ouro. Siga nas redes sociais, @Grupo Ouro, ó, é ouro com RH, tá? Ouro com RH, Grupo Ouro com RH no Instagram, Facebook e LinkedIn. Olha, eu quero saber de você, seu condomínio está implantando, o seu condomínio ainda não está, você não está sentindo que o condomínio está bem administrado, está tendo dificuldade no atendimento. Olha o QR Code aqui, ó. Canto direito inferior. Alô, Ademir Sabino. Sabino Condomínios, Gustavo. Ó, Gustavo teve lá Gente também. boa, gente Gustavo boa. teve lá também. Recentemente, um pouco mais de 30 dias, tivemos a inauguração. Nova sede da Sabino Condomínio. Gente do céu. Muito O que boa. é que é aquilo ali, não é? Ficou um lugar extraordinário. Um O síndico lugar- pode ir lá, ter um lugar para descansar. Síndico, condômino, um conselheiro. Todo Gente, mundo. olha, a nova sede está de parabéns ao Ademir Sabino e toda a tua equipe, que, como ele bem fala, o bem mais precioso da empresa dele são os seus colaboradores e a sua equipe, que atendem ali muito bem a todos que chegam lá, tá? Então, Sabino Condomínios, que está aí já há 16 anos no mercado condominial, agora na sua mais nova sede, tá? Espaço maravilhoso, aquela cara do Ademir, muito capricho, tá? O time dele atendendo muito bem. Então, você tá pensando de mudar de administradora, você que é condômino, quer conhecer uma nova opção em administração de condomínios, vai lá na Sabino Condomínios, tá? E olha, lá você fala direto com o dono, tá? Então, ó, agenda um horário e vai lá conhecer a Sabino Condomínios e aproveita e siga @Sabino Condomínios. Eu disse Sabino Condomínios lá no Instagram. Não é, doutora Capelazzo? Exatamente. Muito sucesso, tá? Então vamos lá. Quero agradecer também a 7 Servic Elevadores, esta gigante desde 1998 lá no mercado carioca, que veio
desde 2019 aqui para o Vale do Paraíba, tá? E com a nossa filial, né, a SetServic em São José dos Campos, tá? Tá fazendo atendimento em toda a região do Vale do Paraíba, ABC e Grande São Paulo, tá? Nestes trabalhos de manutenção, modernização de elevadores e escada rolante. E é isso mesmo, você que está assistindo o Papo Condominial Cast ou ouvindo, você sabia que, e aí vem que a falta de conhecimento nos leva a isso, a induzir certas coisas, que normalmente a gente pensa que aquela marca de elevador só pode ser atendida pelo fabricante daquela marca, o que não é uma realidade, tá? Então, ó, conte com as empresas que fazem manutenção em elevador, que são chamadas de conservadoras, e você pode, inclusive, ter uma grande surpresa aí do tamanho do seu contrato lá com outras empresas, talvez a fabricante lá do equipamento que tem no teu condomínio, tá? E você vai perceber que o teu condomínio pode estar fazendo uma economia e, acima de tudo, sem perder em qualidade, que eu também não sou favorável de você fazer uma mudança e cair a qualidade do serviço, tá? Então, com a SetServic você vai ter essa garantia da manutenção da qualidade, uma empresa sólida, tá? Há mais de 30 anos no mercado condominial no Rio de Janeiro. A maior empresa lá, a maior conservadora do Rio de Janeiro aqui conosco, né? Aqui no Vale do Paraíba, ok? Bom, prosseguindo, agradeço a Soliva Soria, tá? Esta empresa que presta consultoria e assessoria jurídica e faz a parte de condomínios residenciais e comerciais, fazendo a parte de cobrança, extrajudiciais e atendendo também clientes grandes, tá? Na parte de cobrança, como por exemplo a Sicredi Vanguarda, né? Que abrange toda a região entre Guarulhos e o Rio de Janeiro. Então, uma empresa que faz a diferença aí também no meio condominial. @Grupo Soliva Soria, aqui no canto direito superior da tua tela, aparecendo aqui as marcas dos nossos parceiros, tá? Bom, se tem uma das maiores despesas do condomínio, o Gustavo que fez o curso de síndico sabe, o Renato que mora em condomínio sabe que ele vê lá todo mês quando ele recebe lá, né, a prestação de contas que vem para ele pagar, né, a cota condominial dele, um dos itens que está lá em maior número é a despesa com água, tá? Em condomínios, a despesa com água normalmente é a segunda, porém, nos condomínios menores ela ainda acaba sendo a primeira, tá? E principalmente quando o condomínio não tem água individualizada. Aí, meu amigo, é que vai lá pro topo mesmo, tá? Então, olha, você que é síndico, busque uma empresa que possa... Até outro dia, o condomínio que a gente mora não era individualizado, gente, sabe? Então, é muito importante você que é síndico... Lute pela justiça da cobrança, é a questão da sustentabilidade também, é o consumo adequado, sabe? Quando você paga como um todo, você não sabe exatamente, as pessoas não têm a noção, né? O desperdício, infelizmente, acontece, a manutenção não é feita adequadamente. Então, são inúmeras vantagens de individualizar o consumo de água aí do teu condomínio, tá? Desde 2016, a Facilita Gestão de Consumo aqui conosco, já atendendo mais de 150 condomínios, mais de 22 mil unidades em 6 cidades do Vale do Paraíba, olha, e chegando também ainda esse ano a Taubaté e Pinda, tá bom? Então fazendo aí a parte de manutenção em válvulas e individualização, tá? Com a parte de consumo de água, ela vai fazer a parte de medição de água, gás e energia, fazendo individualização. E outra, você que mora em condomínios que tem uma quantidade maior de andares, existem também as válvulas redutoras de pressão. Síndico, fique atento quanto a isso, tá? Isso ocasiona um problema sério. Se você não se atentar quanto a isso, você pode ter graves problemas no seu condomínio de rompimento e, consequentemente, quando você tem problema com tubulações de água, daqui a pouco cai na placa do elevador, o prejuízo absurdo. E olha, gente, fique atento quanto a isso, tá? Então, válvulas redutoras de pressão e também se precisar de reparos hidráulicos, que quase não acontece, né? Apartamento de cima vazando no de baixo, tem muito problema quanto isso aí, tá, gente? Então fiquem atentos, contem com o time aí da Facilita Gestão de Consumo. Olha, vou agradecer também a JWMG, que está aqui conosco, tá? Ela faz a parte de manutenções, tá? A JWMG Serviços, dentro da parte de serralheria, caldeiraria elétrica, construção civil, faz a parte de gestão de obras, os projetos de ART que você, síndico, precisa ter um responsável técnico, manutenção predial, que são essenciais para que o seguro do seu condomínio possa ter validade. Quando você precisar, toda essa documentação que tem que estar em dia, que senão não adianta, o seguro não vai cobrir, tá? Faz também a parte de pintura, a rede de combate a incêndio, estruturas metálicas, tubulação hidráulica, drywall e, olha, outro serviço que tem bastante demanda lá,
telhados e coberturas, porque se tem um lugar que venta, é aqui a nossa região, viu? Então fique atento, tá? Se precisar de um parceiro de confiança, JWMG está aqui conosco, tá? E agradeço também, por último e não menos importante, ao querido amigo do mercado condominial, ele também que é muito generoso, vai estar conosco, inclusive, no nosso próximo episódio, Dr. Eduardo Rachid, a Rachid Advocacia, com esse escritório especializado aí há quase 20 anos, né, no mercado condominial, e vem aí buscando, né, facilitar e aprimorar a gestão de condomínios, levando essas soluções para as questões jurídicas que o Gustavo falou, que, por incrível que pareça, tem condomínios que ainda não tem, né, uma assessoria jurídica, tá? E aí, zelando pelo alto grau de excelência, buscando atender aí essas expectativas dos clientes, que são síndicos, e eu falo, quem é advogado não é advogado do síndico, é advogado da comunidade, da gestão, sim, zelando pela ética, que isso se chama ética e responsabilidade, tá? Volto daqui a pouco. Vamos lá, doutora Silvana Capelazzo, para alguns momentos aí finais. Temos aí mais algum tempo para pergunta. Eu vou fazer uma pergunta bem específica mesmo, relacionada à legislação. Se você acredita, Renato, que a lei orgânica do município pode ser aprimorada para melhorar a legislação perante aos condomínios. Se a gente tem como trabalhar isso. A gente, no caso, os vereadores, sim, ou o que a população precisa fazer relacionado a isso. Não, claro. A nossa lei orgânica, ela é também relativamente antiga, né? O nosso cotidiano é muito dinâmico. Muita coisa que se fazia antes não se faz hoje em dia. Por exemplo, nós tivemos a revogação, pode até parecer engraçado, mas nós tínhamos em execução na cidade, uma lei que proibia o estacionamento de carroça no centro da cidade. E há quanto tempo não se tem carroça na cidade? Verdade. Mas essa lei ainda era vigente. E nós fizemos a revogação dessa lei, inclusive porque hoje é proibido andar de tração animal dentro da cidade. Já temos a lei de trânsito específica, né, para isso. Sim. E hoje nós podemos claramente, porque a demanda do condomínio, né, do segmento condominial, ela é muito grande e muito dinâmica. O que eu sempre faço, e eu adoro isso, né? Eu gosto que as pessoas venham e tragam as demandas, porque através das demandas nós podemos desenvolver novos projetos de lei, seja pelo legislativo ou até na lei orgânica juntamente com o executivo. Então, nós trabalhamos muito por demanda. Nós temos um problema, vamos buscar a solução, né, e levamos até o executivo ou faremos até mesmo pelo legislativo. Mas é muito pertinente sempre uma atualização da lei orgânica municipal, porque as demandas elas são sempre muito recentes, né, muito atualizadas, e muitas vezes a legislação ela não está ancorando esse tipo de atividade ou aquele segmento. E aí a gente volta lá para aquele assunto. Se as pessoas não reclamam, vocês não sabem que existe esse problema, não tem como também tentar resolver. Eu até comento muito com o Gustavo, né? Eu mesmo, e não tenho problema nenhum em falar isso, eu não tinha noção da quantidade de problema que os síndicos tinham. E eu até falo, hoje, por conta das capacitações, do que isso precisa, eu acho até, Daniel, doutor, e vocês que estão até mais próximos desse meio, a profissionalização dos síndicos, eu acho que é uma tendência que ela não vai voltar mais. Perfeito. Né? E eu acho até muito mais proveitoso você ter o síndico profissional que sabe de todas as demandas, de toda a gestão, que não vai dar um problema. Porque às vezes o síndico, com a melhor das intenções, ele pode trazer um grande problema para o condomínio. Sim, na inocência, falta de conhecimento, a falta né? de conhecimento. Às vezes, na boa vontade de fazer, de executar, ele pode gerar um problema, às vezes por conta de uma relação com o morador. Sim. Ele pode gerar uma indenização gigante que quem vai ter que arcar é o condomínio. E aí o prejuízo é de todos. Então, a profissionalização do síndico, ela é muito bem vista. Se eu pudesse fazer um projeto de lei para que todos fossem profissionais, lógico que a gente não tem autonomia para isso, mas seria uma solução. Eu acho que o meio primeiro passo, né? Seria muito mais bem gerido com todos os síndicos profissionais. Tá. Olha, eu quero fazer uma pergunta seguinte. O condomínio, tá? Ele é como se ele fosse uma empresa. Perfeito.
Tem algumas diferenças que a gente até comenta nas lives, por onde a gente fala. A empresa, ela visa o quê para que ela possa sobreviver, para que ela possa crescer? Lucro. No condomínio a gente troca a palavra lucro por valorização, ou seja, quem é o dono de um apartamento que é dentro de um condomínio, ele tem como se fosse também os sócios da empresa, porque os vizinhos são como se fossem seus sócios na empresa, né? E eles têm um presidente, na empresa tem um presidente, mas na empresa às vezes é um dono só, no condomínio são vários donos, né? Então tem várias coincidências que temos no condomínio com as empresas e muito provavelmente por isso os governos, e aí eu falo, desde a esfera lá de cima, né? Seguindo a nossa hierarquia federal, estadual e municipal, eles costumam tratar, e é uma coisa que eu penso que a iniciativa pública deveria olhar diferente, tá? O condomínio ele deveria ter uma tratativa diferenciada. Por conta dele não deve ser colocado na mesma cesta que uma empresa, por exemplo, que ofere lucros, que tem receita e tal. O condomínio ele nada mais é que um rateio de despesa. Por que não ter um INSS com uma cota diferenciada, já que ele não está ali? Sim. Lógico, ele tem as obrigações, ele tem que cumprir. Tem condomínios aí com sérios problemas de INSS, obrigações fiscais, né, e tributárias atrasadas, fazendo os acordos e mais acordos. Mas por que não a gente não trata o condomínio? Por que a iniciativa pública não pensou ainda de ter um olhar diferenciado para condomínio? Vamos lá, um exemplo. Vamos implementar aqui uma situação que tem uma taxa X, por exemplo, que seja um serviço ambiental, exemplo, tá? Sim. Se for uma empresa, é Y. Mas se for condomínio, vamos um olhar diferenciado, sei lá, 5% a menos, 10% a menos, sabe? Porque eu acho que o condomínio, ele merece ser olhado dessa maneira. Principalmente aí você coloca... A gente sabe que tem situações de condomínios que tem a menor condição, que muitas vezes ele está atrasado, não é porque ele não quer, porque às vezes é um condomínio que sequer está sendo organizado, que não está sendo recolhido cota condominial. Como você falou, não tem síndico. E se de repente ele tivesse um incentivo, de repente ele tivesse alguma situação que olhasse diferente para ele, seria mais fácil. Acho que, na tua visão, como que você julga essa fala que eu trouxe, se o condomínio, se ele realmente deve ser colocado na mesma cesta que uma empresa, ou ele deve ter um olhar diferente? Não, eu concordo com a sua fala, até porque, vamos lá, ele não tem lucro para dividir entre os sócios, que são os moradores. Perfeito. Né? Existe um lucro, mas que ele vai ser transformado em benfeitorias dentro do condomínio, em manutenções. Isso. Aquilo ali vai ficar retido. Você fez uma observação muito importante, né? Porque imagine o condomínio que está lá, um exemplo, 2 milhões no fundo de reserva. Sim. Nunca vai existir, né, doutora? Uma assembleia em condomínio e fala assim, divisão de lucros, gente, é o seguinte, tem dinheiro demais na conta aqui desse condomínio, vamos tem dividir 200 unidades, vamos cada um tirar um pedacinho, vamos viajar para a Europa cada um. Isso nunca vai acontecer no condomínio. Não é, o objetivo final não é esse. O recurso vai ser revertido em melhorias para o condomínio, para a associação, né? O grande problema disso é que as leis tributárias, elas vêm de cima para baixo. Sim. Né? Elas vêm federal para estadual e depois... E por último municipal. E depois municipal. Quando ela chega aqui, para que a gente já execute. Está havendo até, no momento, uma reforma tributária, né, que vai prejudicar demais cidades do porte de São José. Não sei se vocês já viram sobre essa reforma tributária que está havendo. Do ISS com o ICMS estadual, vai ter uma junção. E as cidades maiores, elas vão repartir mais com as cidades menores. Só que aí o custo de uma cidade como São José dos Campos ele é infinitamente superior a uma cidade de 10 mil habitantes. É verdade, com certeza. E vai se tirar recursos de uma cidade de São José para mandar para uma cidade menor. Então, esse é um problema. E o que o governo federal, infelizmente, vê? Ele não quer saber se é o condomínio, se é uma empresa. Ele quer arrecadar para ele ter mais recursos. Então, e que as cidades grandes dividam com as pequenas, né? Justamente. Então, eu acho, né, até por conta do que a gente comentou aqui, o objetivo principal de um condomínio, de uma associação, não é o lucro. Exatamente. Né? É a valorização. O governo não vê isso. Ele vê um CNPJ que tem uma arrecadação grande, na maioria das vezes grande, então em cima disso está tributado tanto. E eles vão querer recolher e não tem conversa. Mas você diz,
Você pega um Alphaville Sim. com um condomínio de prédio de 10 moradores. Uhum. E eles são tributados da mesma forma. Mesma forma. É, exatamente. Às vezes, É algo a se pensar, né? muito. É, Mas para a com gente certeza. conversar com os deputados, Sim, senadores, Sim. para que haja como estamos sendo pioneiros nesse ramo condominial, com por que certeza. não? Alguém tem que dar o primeiro levantar passo, sim. essa discussão. É uma ótima ideia, né? Obrigado pela ideia. A gente conversando, saem novas ideias Com e certeza. vamos levar isso para frente. Com certeza. Por que não? Com certeza. Gente, só tem um problema aqui nesse podcast. O tempo passa que a gente não sente, tá? O tempo não 1 passa hora e aqui. 20 já, O e- tempo voa, já Caramba. tá acabando, tá? A gente temos ainda as considerações finais de cada um de vocês. Se a doutora não tiver mais nenhuma pergunta tenho uma para fazer, pergunta pode pra fazer, juntar com a para aquela. depois a gente ir para a pergunta do Eu vou gênio da perguntar para o lâmpada. Vai Gustavo, lá. como que a gente pode fazer para incentivar a participação dos moradores ou síndicos a fazer essas denúncias, seja no 56 ou para que a gente possa melhorar as nossas políticas públicas? Como que eles devem ser mais participativos? Participando do que o município tem para oferecer. Está tendo na nossa cidade a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, na qual eu não vejo a participação de, vamos dizer, 1% dos síndicos que a gente tem na nossa cidade. Nas audiências públicas. Nas audiências né? públicas. Hoje, com a tecnologia, a pessoa pode fazer pelo celular, Sim. né? Dar uma sugestão para melhorar o problema dele, da sua região. Acho que a participação das pessoas entra naquele descrédito, né? A pessoa não acredita mais que tem a possibilidade de ser feito. Mas não, nós estamos discutindo o orçamento do ano que vem. E o síndico sabe como é importante ter a base do orçamento que ele vai gastar no ano Até seguinte. porque ele já vê isso na previsão orçamentária, Exatamente. né? E muitas das vezes ele fala assim, nossa, na minha rua não tem um bueiro. Na minha rua é insuficiente as galerias. Mas ele não participa. Uhum. Então, a prefeitura não tem tempo de ficar vendo reclamação em grupos de WhatsApp, o Facebook, Instagram. E ele perde o tempo dele, a energia dele e deixa de contribuir com coisas positivas para todos. Vereador, qual a sua mensagem em relação a esse assunto? Então, é extremamente importante que as pessoas realmente participem, né? Nós acabamos, o Gustavo acabou assumindo essa função, né? Sim. O Gustavo acaba sendo um para-raio disso tudo. Sim. Né? As pessoas às vezes não querem procurar a prefeitura, já procuram o gabinete, também é a nossa função, né? Fazer essas indicações à prefeitura do serviço, de tudo que se precisa. Mas eu vejo muita acomodação das pessoas também, infelizmente. É por isso que eu sempre comento da profissionalização. Quando a pessoa é profissional, ela é mais comprometida, ela está ali, ela recebe por aquilo, então ela vai querer entregar um serviço, né, a contento. Senão, ele vai ser trocado por um outro melhor, que faça bem feito. Nós Então, não temos a cultura da prevenção, né? Sim. Infelizmente. em todas as áreas. É Todas as verdade. áreas, Em todas as áreas. Isso infelizmente, às vezes a gente prefere remediar do que prevenir. Né? A gente escuta isso desde criança, né? Melhor Com prevenir do que certeza. remediar, mas na prática a gente acaba não Inverte. fazendo dessa forma. Com certeza. Vamos lá, partir agora para Vamos. o nosso momento do gênio da lâmpada, um dos momentos mais aguardados aqui, o nosso fechamento aqui com chave de ouro, tá? Gustavo, chegou sua vez Vamos lá. de responder. Eu sei que há vontade de pedir 3 desejos, mas neste momento só será possível um. Fica o convite para voltar aqui outras 2 vezes, assim terá o segundo e o terceiro pedido respectivamente respondidos, não é verdade? Gustavo, se você pudesse pedir ao gênio da lâmpada, tá? Pelo que você vem vivendo aí nesses quase 2 anos, entendendo o meio condominial, entendendo o que é condômino, entendendo o que é visitar condomínio, ouvir as pessoas, de tudo que você vem vendo aí, o que é que você elege para pedir a ele que melhore, que seja diferente, o que é que você quer deixar de pedido aí nesse momento? Tem vários pedidos, não só 3 não, são Opa! vários. São vários, mas eu acho que para mim um dos mais importantes
era o síndico buscar uma qualificação. Aham. Ele se atentar, ele se profissionalizar para ele não cair Perfeito. no erro por não ter o conhecimento. Ele Sim. buscando, ele se qualificando, ele vai ter conhecimento para identificar algum problema e poder andar lado a lado com os seus companheiros para não errar tanto, porque somos seres humanos, vamos errar Perfeito, sempre, perfeito. Quem nunca errou que atira a primeira pedra, né? para errar menos. É, E isso isso aí. serve para qualquer um, não só o síndico que a gente diz profissional, mas tanto O orgânico, o orgânico. É principalmente- procurar conhecimento mesmo. Né? Principalmente. Muito bem. Agora nosso querido vereador Renato Santiago, nosso craque. Se você pudesse pedir ao nosso gênio da lâmpada para realizar um desejo do vereador perante ao meio condominial, perante as pessoas que moram em condomínio, perante aos síndicos, perante a iniciativa pública, qual seria? Qual é o seu pedido, vereador? São vários, né? Mas eu pediria um que é tão simples, que resolveriam tantos problemas, mas que às vezes é tão difícil da gente praticar. A empatia entre Muito as pessoas. bom, muito bom. Né? O respeito, quando você mora numa comunidade, num condomínio, é extremamente importante você respeitar o direito do outro. É verdade. Né? E isso a gente vê cada dia que passa diminuindo na nossa, não só na nossa sociedade, no nosso país. Né? Todo mundo querendo dar o jeitinho, todo mundo pensando somente em benefício próprio, todo mundo, a gente comentou agora há pouco a questão de um dos parceiros, da individualização da água. Sim. Né? Ou seja, Às vezes as pessoas, usando sem quando é o conjunto, ela consciência. fala assim, Vou eu não gastar quero nem mesmo. saber, eu vou gastar, o meu vizinho também gasta. Ou então se não tem um gás individualizado, cozinhando para comércio, utilizando indevidamente, né? Justamente. Então, que as pessoas tivessem empatias, entenderem que o síndico, ele tem os seus defeitos, ele é humano como cada um de nós, ele vai ter o seu dia bom, ele vai ter o seu dia ruim, o dia que vai ter alguém doente na família dele, e que ele também seja entendido, porque eu sempre falo, lidar com pessoas, trabalhar com pessoas é uma arte. É verdade. Né? É extremamente difícil e as pessoas têm que saber entender que o síndico também é uma pessoa. Então, que as pessoas tenham empatia nessa relação com os síndicos e também entre os próprios moradores. Eu acho que é isso que eu desejo, que a gente viveria muito melhor. Muito bem. bom. Doutora Silvana Capelazzo, suas considerações finais, gratidão. Está fechando aí o segundo mês Eu desse não vou projeto. pedir para o gênio, mas eu também não vou deixar passar a oportunidade. Eu vou pedir para vocês, além de agradecer da presença, do que vocês já fazem, vou pedir para que continuem com esse olhar, né? Nós precisamos de vocês. Com essa escuta ativa, com esse olhar, com esse movimento que vocês estão tendo assim para os condomínios, os condôminos, os síndicos, que muitas vezes precisam disso. Essa mão estendida, olha, isso eu não posso fazer, mas isso eu consigo. Então eu vou pedir para que vocês continuem o caminho, viu? Seu pedido é uma ordem. Obrigada. Gratidão. E assim, é o que eu sempre falo, eu sou um de nós. Sim. Eu não gosto de ser chamado de político, apesar de eu exercer um cargo, eu detesto. A pessoa fala, não, eu não sou político, eu sou um de nós aqui que estou lá. Amanhã pode ser outro, pode ser o doutor Silvano, pode ser o Daniel, pode ser o Gustavo, pode ser e que a gente possa continuar fazendo bem, mas tem meu compromisso, não é promessa de político, Boa. né? Tem meu compromisso e eu acho que esse meio representa tanta gente, né? E eu, de forma direta, acabo representando essas pessoas dentro da Câmara, então é muito mais que a minha obrigação continuar com esse movimento e podem contar comigo. Com certeza. Muito bem. Muito obrigada. Gustavo Ferreira, considerações finais, mas antes das considerações finais, fica aqui o meu agradecimento, tá? A você ter feito essa ponte, ter trazido nosso querido Renato Santiago para cá. Vocês formam uma dupla e a equipe de vocês é fantástica, tá? Saibam que não só São José dos Campos, mas o Brasil reconhece o trabalho de vocês, tá? O que vocês estão fazendo aqui tem se tornado espelho para outros lugares onde eu visito, eu falo, gente, e agora eu vou poder dizer, vê aqui esse link, escuta este podcast que vocês vão entender o que é que a gente está falando, que vocês vieram aqui contribuir, vocês vieram aqui
explicar, tá? E saiba que tudo que você tem feito, Gustavo, você é o maior representante, sem dúvidas, tá? Da iniciativa pública no mercado condominial. Você é o cara que está ali à frente, que você continue, que você tenha força, que a gente sabe que não é fácil fazer o que você faz, mas que você tenha força, se mantenha no teu foco, tá? E aqui fica o meu agradecimento em nome de todos os síndicos de São José dos Campos. Eu e a doutora Silvana Capelazzo agradecemos imensamente ao seu trabalho, à da Prefeitura Municipal, à nossa Câmara, ao nosso vereador que tem um olhar especial a isso, tá? Eu também reforço as palavras, endosso as palavras delas, que vocês continuem com essa visão e também me coloco à disposição o que vocês precisarem com a nossa visão de mercado, o que a gente pudesse somar, eu também estarei aqui para isso, porque São José é uma cidade que precisa de pessoas que são apaixonadas por condomínio. E vocês, apesar de não ter o DNA em condomínio, já mostraram que são e muito apaixonados por condomínio e que fazem a diferença para os condôminos que residem, que é uma população bastante satisfatória da nossa cidade que reside em condomínios. Suas considerações finais, o que é que foi esse momento para você? Deixa o contato, como que faz para quem ainda não tem esse contato direto com a prefeitura, como é que faz para encontrar o Gustavo? Porque quem vai nos eventos, com certeza vê o Gustavo lá sempre. Primeiramente, obrigado pelas palavras, Daniel, doutora Silvana, pela oportunidade de participar, o Renato, que nós já estou olhando aqui o horário, a gente já tem um compromisso que hoje Muito bem. temos outros compromissos para resolver, mas importante a gente poder tentar ajudar as pessoas no seu momento mais difícil. E me coloco à disposição de vocês, síndicos, de todos os prestadores de serviço. Muitas das vezes a gente, na loucura que é a nossa vida diariamente, muitas das vezes a gente não consegue nem, passa pela pessoa, eu te vi, mas não consegui falar com você. Manda mensagem pra gente, pode entrar nas redes sociais do próprio vereador, Renato Santiago, oficial no Instagram, manda mensagem lá, ó, sou do condomínio tal, que a gente tem um pessoal da nossa equipe que vai estar à disposição para nos ajudar a tentar ajudar todos em especial. Muito obrigado pela participação. Gratidão, meu amigo. Estendo também ao nosso querido Renato Santiago, nosso craque, tá? Você agora também se tornou um craque do mercado condominial. Olha, que seja... Esse é um desejo. Não estamos aqui fazendo nenhuma campanha, nada disso, longe disso. Mas o meu desejo, o meu pedido é que esse seja o primeiro de muitos mandados, se assim seu coração mandar, se assim o grupo, né, que a gente sabe que não se faz política sozinho, se o grupo entender que seu nome deverá se colocar à disposição para que você esteja nessa missão de nos representar, pode contar, inclusive comigo, que agora meu domicílio eleitoral também está por aqui, tá? Então, assim, a gente quer pessoalmente ajudar, se somar essa causa, tá? Deixa sua mensagem final aí e o que é que foi participar aqui do Papo Condominial Cast. Primeiro, obrigado, né, pelo convite, pelas palavras, doutora Silvana, é uma honra estar aqui. É o primeiro podcast que eu participo, olha que só, não é da área esportiva. Tá vendo? É o primeiro, vai ficar marcado. Maravilha. É o nono. Tudo combinou, mas é realmente um prazer estar aqui, poder ajudar as pessoas. É muito bom, faz bem para nossa verdade, alma, né? Verdade. Você resolver o problema de uma pessoa, e eu tenho um péssimo defeito de não conseguir falar não. Então, o Gustavo sabe disso, nós temos que resolver. Não deu, vamos de novo, e vamos até resolver. Até conseguir. E se não conseguir, falar, não conseguimos por conta disso. E a pessoa, ela entende quando você se esforçou e quando você fez de tudo que podia, né? Mas é um prazer imenso poder ajudar esse segmento, né? Logicamente, nós temos muitas outras demandas por isso o Gustavo, especialmente, é designado para cuidar, né, dentro do gabinete dos condomínios, dos síndicos. Isso eu fiz questão de colocar o Gustavo especialmente focado, porque é muita gente, que tem muitas necessidades e que a gente pode ajudar a coletividade. São quase 4 mil condomínios, geral, né, para atender, né? Justamente. Então, é muita gente. Então, fica aqui o meu compromisso de continuar ajudando. Eu tenho um mandato realmente aberto, se vocês tiverem ideias, que vocês têm muito, porque eu sempre falo, as pessoas que estão no dia a dia, elas têm muito mais propriedade para falar do que eu. Eu vou, talvez, ser um instrumento para fazer aquilo, mas vocês que estão no dia a dia, nos ajudem, tragam demandas, tragam ideias. Eu vou estar sempre aberto e não tem problema, vaidade nenhuma de falar que foi
fomos nós que fizemos e nós Sim, vamos. sim. Ninguém nós trabalha vamos ajudar. sozinho, Justamente. né? Ninguém, É uma equipe. ninguém faz Exemplo nada disso, sozinho. Pegando até um gancho no que o Renato acabou de falar, semana passada aprovou em São José a lei sobre o Bolsão que fala, né, sobre as motos. Parada segura. Parada Projeto. segura. Um projeto que outras pessoas vieram, conversaram com o Renato, ele falou, olha, se eu chegar lá, você pode ter certeza que eu vou lutar muito para conseguir. Parada segura é um bolsão na frente, nos semáforos, onde os tem já. motoqueiros... Isso entram tem, igual- no município de Aracaju já tem isso. Então, eu criei o projeto de Pô, lei, legal foi isso aprovado aí. na semana Legal, passada muito aqui em bom. São José, não tinha ainda. tinha. Muito bom. Para evitar que os motoqueiros fiquem Fiquem. ali No meio nos dos corredores, carros, no meio dos é. carros. Também Tem tem, muita né? gente que É. aproveita esse espaço para fazer um assalto, para cometer um ato ilícito. Então, eles normalmente já arrancam primeiro por causa da velocidade da moto. Então, Isso. pagam no semáforo, eles vão estar à frente dos carros, nós vamos ter... Então, são demandas que chegou através de um grupo de motoboys que trouxe essa demanda. Sim. Falei, vamos Entendeu? fazer. E da mesma forma acontece com os síndicos, né? E eu estou sempre à disposição de vocês. Muito bem. Vem pra cá, Mafê, pra nossa tela aberta. Isso aí. Imagem aberta pra gente fechar com sucesso e agradecer a Deus pela oportunidade de fechar o nosso segundo mês e a vocês do Vale do Paraíba, né, por ter abraçado o Papo Condominial Cast Vale do Paraíba, fechando hoje, dia 31 de agosto, o episódio de 9 episódios já, hein, Mafê? É isso aí, 9 episódios aqui juntos, fazendo a diferença aqui no ManzaCast. E hoje, eu, Daniel Lima, estive aqui com a doutora Silvana Capelazzo e os queridos colegas Renato Santiago e Gustavo Ferreira, que eu também quero convidar vocês para estar sempre conosco. Mês que vem já será o nosso terceiro mês, tá? Terceiro mês com o episódio de número 10. Vamos sair do camisa 9 pro camisa 10 agora. É o craque, né? Agora é o craque do time, né? É isso aí, é o Dimitri Payet que chegou lá no Vasco, tá? Então, mês que vem, episódio 10 e será... Na semana que vem, dia da Independência do Brasil, 7 de setembro, tá? Então, 7 de setembro, mês que vem, semana que vem, estaremos juntos com o querido doutor Eduardo Rachid. Doutor Eduardo Rachid. Craque de verdade. Craque, é outro craque. Esse merece a camisa 10, não é verdade? Obrigado a todos. Tchau, tchau, pessoal. Valeu.